Frederico Pitanga, sou professor de cinema, eu sou crítico, curador, eu atuo na área do audiovisual, produzo eventos e festivais. Vocês estão falando, claro, de Ilha das Flores, do Jorge Furtado, um filme de extrema importância. E ele, na verdade, essa pergunta, quando vocês colocam a questão da informação, da didática e de o quanto o documentário precisa ou não informar, ela é muito capciosa para o próprio Ilha das Flores. Porque ele é um filme que ele trabalha com qual informação está sendo dada, quantas vezes ou de qual forma, porque se você perceber vários dos dados, né, se nós estamos falando que o mundo hoje é um banco de dados, o filme ele é um banco de dados. E o Ilha das Flores é um banco de dados que ele finge ser conflitante e difuso. Ele fala do tomate, ele fala do perfume, ele fala do lixo, ele fala da riqueza, ele fala da pobreza, ele fala do lucro, ele fala do passado, ele fala do presente, e tudo de maneira cíclica, que é um tipo de roteiro muito comum em alguns cineastas famosos, inclusive internacionais como Tarantino. Conhecemos o grande clássico dele que fez 25 anos esse ano, que é o Pulp Fiction. Ele é o típico exemplo dado em aula de roteiro como uma narrativa circular, né? A linha narrativa, vamos dizer dessa forma, se a linha narrativa geralmente de uma história ela é linear, a narrativa circular ela vai fazer esse ponto conectar com esse ponto, voltar para esse ponto, ir para esse ponto, voltar mais para esse ponto, como se ela girasse em círculos. Então, desde o Sr. Suzuki no início, que vai voltar a aparecer, voltar a aparecer, voltar a aparecer, voltar a aparecer, o tomate que ele planta, que volta a aparecer, que volta a aparecer, o quanto isso é uma informação, o quanto isso informa, eu diria mais na palavra e na chave da catarse. Ele trabalha com catarses e a ironia. Ele ironiza algumas informações, principalmente quando ele fala de privilégios, como lucro, dinheiro, posse, propriedade, família. Ele é irônico, inclusive, com o arquétipo tradicional do padrão de família brasileira, que pode parecer datado vendo o filme hoje, quando ele fala que o padrão de família é um homem, uma mulher e crianças, mas até ali ele está sendo irônico. Então, quando você coloca ele à luz do presente, analisa o filme hoje, todas essas informações não são para informar, elas são para criticar. Então, o documentário nesse sentido, e essa narrativa quase ficcional, usando do humor, da chave do cinema de gênero, ela quer mais confundir do que informar. E o didático acho que seria a catarse e não os dados relacionados. Antes mesmo do curta, a gente tem que falar de duas coisas políticas muito importantes daquela era do cinema. Em primeiro lugar, o Sul já era um polo cinematográfico, ele tinha grandes representantes que vieram de lá, inclusive do Rio Grande do Sul, que é, por exemplo, um dos maiores cineastas da história do cinema brasileiro, Carlos Reichenbach, Carlão, mesmo que suas produções tenham se concentrado depois em São Paulo, na Boca do Lixo, uma representação específica de um momento histórico. E o Carlão está muito além de apenas analisá-lo ou reduzi-lo em relação a isso. Mas mesmo ele teve que apelar para São Paulo, o eixo, né, cinematográfico Rio-São Paulo, como um lugar totalizante dos investimentos de financiamento do cinema. O próprio Jorge Furtado usa Rio-São Paulo. Se você olhar nos créditos de Ilha das Flores, tem várias questões de pós-produção que ele usou, tanto no Rio quanto em São Paulo, principalmente na pós-produção da captação de som. Então, quando você pensa o quanto esse eixo era totalizante, a gente tem que voltar para a antiga Ilha das Flores e pensar nesse binômio. Jorge Furtado ele vai criar a Casa de Cinema de Porto Alegre. E isso é uma representação institucional imprescindível. E ele não conseguiria isso sem a Lei de Curta. A Lei de Curta ela está presente e atual até hoje. A gente tem que lembrar que ela não foi revogada. O problema é que ela foi desinstrumentalizada. Porque a gente no Brasil tem um pequeno problema chamado lei que pega, lei que não pega. Isso é um absurdo. Em qualquer lugar do mundo, se existe lei, ela é obedecida. Aqui ela não é obedecida até que haja um instrumento, uma ferramenta para exercê-la. A Lei do Curta ela foi exercida até meados de 90, quando eles acabam com a MFU. Então era uma forma do curta brasileiro ser exibido no circuito, inclusive com filme estrangeiro, e participar do lucro da bilheteria do filme estrangeiro. Então, por exemplo, se um curta brasileiro participasse de ET ou extraterrestre, ou de Indiana Jones, ele ganhava um tipo de retorno que ajudava muitas vezes que eles fizessem mais novos trabalhos, inclusive longas. Que não que um curta tenha que ter uma carreira para gerar um longa. Não é isso. Aliás, carreira muito bem sucedida do Jorge Furtado até ali. Ele já tinha feito Barbosa, que é um dos nossos maiores expoentes até então da ficção científica assumida no cinema brasileiro, o cinema de gênero que ele já abraçava. Então, quando ele vai para o documentário, não é de se estranhar que a linguagem dele também venha de possibilitação de políticas públicas, de lei do curta, de participação de bilheteria de cinema estrangeiro, de uma instituição local e regional de representação em Porto Alegre,
para se fazer cinema no entorno de vários profissionais como Carlos Gervasi, Ana Luísa Azevedo. Então existia ali um momentum de cinema que propiciou com que a relevância da história que ele tinha para contar, né, naquela máxima capitalista globalizante de que quanto mais global você queira ser, mais regional você deverá ser, porque quanto mais regional específico você tocará o quanto as pessoas se identificam no outro lado do mundo. Jorge Furtado conseguiu fazer isso por causa de políticas públicas. Não vamos esquecer disso, que é uma obrigação constitucional o fomento à cultura. Que esse governo de atual anda esquecendo, vide todas as polêmicas, vide Bacurau, né? Então, assim, estamos falando sobre a mesma coisa, mesmo que ciclicamente, como o roteiro do Jorge Furtado. Mas o que é documentário e o que é ficção, né? Todos os pensadores teóricos recentes vão teorizar o quanto o documentário tem de ficção, o quanto a ficção tem de documentário. Isso é um campo de uma fronteira extremamente misturada, não podemos divisar dessa forma. O cinema ele começa como documentário, entre aspas, porque não havia definição de separação entre esses termos. Hoje nós olhamos para trás, vimos que os irmãos Lumière ligaram a câmera e filmaram o entorno. Então eles filmaram a saída dos trabalhadores da fábrica, eles filmaram a chegada do trem a La Ciotat. O que é isso? É documentário porque eles filmaram algo que acontece, um fato, um registro, eles documentaram um registro histórico, mas eles encenaram essas cenas milhões de vezes. Quanto elas são documentais ou tiveram um arquétipo ficcional para serem filmadas. Isso sem falar que existem vários takes que viraram várias versões do mesmo filme, elas existem no mundo. Então assim, o Jorge Furtado, da mesma forma, quando ele trabalha com Ilha das Flores, ele pode encaixar, ele inscreveu inclusive nos festivais como documentário, não podemos contradizer o que ele próprio determina, mas o filme brinca de ficção o tempo inteiro. E a ficção do documentário dele, que brinca de dizer, né, que é uma mentira, que isto é um documentário, ele diz no início do filme, e no final ele diz, isso é mentira, os créditos são, essas são atrizes, esses são personagens, a gente não filmou de fato em tal lugar, a gente filmou em outro lugar, mas diz para todo o resto é verdade. Aí eu volto para minha primeira questão. A verdade é a catarse, é o que te faz sentir. Então, qual é o enunciado, qual é o enunciador do filme? É reportar uma discrepância de uma extrema desigualdade de classe, de desproporcional distribuição de recursos para as pessoas, e ele faz isso através do humor, da montagem, etc. Então, nesse sentido, é um documentário. Ilha das Flores quebra várias barreiras, quebrou na época, continua quebrando, mas tem dois fatores, né? Um interno ao filme e outro externo ao filme. Externo ao filme é políticas públicas. O filme foi um representante de um momento histórico, não esquecido. O filme também participou de festivais, ganhou inúmeros festivais, não só nacionais como internacionais. Ele virou um registro de um momento histórico que não pode ser esquecido. O filme existe, portanto, ele nos lembra de um sucesso que a gente não pode apagar. Ele era um bem-sucedido caso da lei de curta, então ele vale ser lembrado por causa disso. Esse é o extracampo do filme. Agora, internamente ao filme, ele criou uma linguagem. A linguagem do mockumentary, entre aspas, que faz uma paródia da realidade, mas ao mesmo tempo está dando dados e registros históricos dentro da linguagem ficcional, é repetido e copiado ou referenciado por inúmeros cineastas até hoje. Um filme recente que homenageia ele claramente, expressamente agradece ao Jorge Furtado no final do filme, foi o documentário sobre o Mussum, não sei se vocês viram, eu altamente recomendo Mussum, filme do Cacildes, que é dirigido pela Suzana Lira, excelente diretora nossa aqui carioca, e que literalmente é um filme que homenageia o Jorge Furtado, tanto na narrativa cíclica, né, aquilo que eu falei da linha narrativa, né, e fazer a narrativa ser o tempo inteiro voltar, ir pro início, pro final, pro meio, quanto com essa linguagem do mockumentary, fingir que é um documentário, mas não é, usar a linguagem ficcional, o gênero de humor, para brincar com os dados referenciados e tentar alcançar uma catarse. Recentemente, Ilha das Flores ganhou o prêmio de melhor curta nacional. Pela Bracini. Por que você diria que o documentário vale essa homenagem? Tá. Em primeiro lugar, isso é imprescindível porque a crítica também com a sua faceta curadoria, ela faz parte de um tipo de preservação. A preservação da memória também traz de volta à tona a restauração. Nós temos hoje preocupação com a memória do cinema, porque nós temos uma história. Essa história forma uma cultura que forma uma identidade nacional, por isso nós temos soberania sobre o nosso território. Se nós não temos cultura, qualquer um poderia invadir e invade. Temos invasões culturais o tempo inteiro na nossa TV, no nosso cinema. Não que elas não tenham valor, mas elas não podem ter um valor maior do que o nosso.
frase. Paulo Emílio Salles Gomes, um dos maiores pensadores já falecido do cinema, falava: qualquer filme brasileiro, do mais insignificante ao mais significante, vai ter mais relevância para nós do que o mais insignificante filme estrangeiro, porque ele é nosso, e ele fala sobre nós. E outra frase, que é a do Humberto Mauro: se nós não temos memória, nós não temos presente. Cinema é cachoeira. Por isso mesmo, a cachoeira, ela escorre, ela deságua e ela volta. Então, o Humberto Mauro, né, pensador também de cinema, já falecido, mineiro, ele vai trazer esse pensamento porque ele vai ser um dos primeiros, nos primórdios, a fazer fundação de cinema, de pesquisa, como isso, por exemplo, que vai, junto com o Roquete Pinto, trazer a restauração em pauta. Então, o fato de termos membros da crítica, da pesquisa, curadores, que estão se preocupando em trazer o filme de volta, em exigir com que ele seja restaurado e poder trazê-lo para as novas gerações poderem assisti-lo e lembrarem da sua relevância, é preservação do cinema. E sem isso a gente não vai preservar nem os atuais para o futuro, que a mídia digital é uma alta preocupação dos acervistas. Não temos preocupação com acervo. Se há, por exemplo, um pulso eletromagnético, queimou tudo, não temos mais cinema. Hoje em dia, diante do lugar de fala e diante de várias teorias, como, né, o lugar de fala, eu cito o livro O que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro, várias outras questões de representação e representatividade, eu acho que essa frase ela se torna bastante complicada, apesar de eu entender a origem e a intenção dele, não era uma intenção negativa. Só acho que a gente deve tomar cuidado ao reproduzi-la. Eu diria que eu já respondi em parte a essa questão, porque no momento que ele usa a linguagem de gênero, o humor, a paródia, o cíclico, ele está é a porrada. Ele está desconstruindo, brincando com você, dando aquelas migalhas de pão de João e Maria para você seguir o caminho, para depois te puxar de volta, né? Se eu tô te dando corda, é para depois, então, né? Tipo Ana Carolina. É trazer de volta e gerar uma catarse. Então, a catarse, que ele chama de porrada, eu chamaria de catarse. Ele te engana que o filme vai ser leve. E de repente ele te traz uma denúncia que você já está envolvido demais, se preocupa com aqueles personagens e não vai deixar de se envolver e se afetar. Então eu acho que essa afetação tão importante do cinema é o que ele chamou de porrada, eu diria catarse. A Ilha das Flores, como eu disse, é relevante até hoje, a linguagem dele é replicada de inúmeras formas. É uma pegada em termos de cinema documentário, né? Não só ser jornalístico, que antigamente era praticamente a única forma de se fazer uma denúncia, era ser jornalístico, e ele comprova que o cinema de gênero, que a linguagem popular, poderia fazer uma denúncia tão pungente quanto algo mais jornalístico, de uma reportagem, uma pesquisa catalogada, né? Não que a pesquisa dele não seja séria, porque mas com uma linguagem mais formalista, sisuda, e ele não faz nada disso. Então, é referencial até hoje. A gente vê filmes hoje e diz: nossa, Ilha das Flores.